Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e iniciação à geometria analítica de Watanabe, capítulo 8, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Determine uma equação da superfície esférica que tem centro na reta x menos 1 sobre 3 igual y mais 2 sobre menos 1 igual a z e que passa pelos pontos P igual 1, menos 1 e 2 e Q igual 0, 0 e 2. Bom, o que a gente quer determinar é a equação da superfície esférica. A equação da superfície esférica é dada por x menos 1x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado mais z menos o z do centro ao quadrado. Tudo isso é igual ao raio da superfície esférica ao quadrado. Bom, então precisamos determinar aí as coordenadas do centro da superfície esférica e o seu raio. Então, o centro é dado por uma coordenada xc, yc e zc. Ele diz que o centro está na reta, nessa equação aqui simétrica da reta. Então, vou fazer a representação aqui para facilitar o entendimento. Então, aqui está a reta, vou chamar essa reta de R, tá? E ele diz que a superfície esférica está aí centrada nessa reta. Então, vamos desenhar a superfície esférica aqui, tá? Aqui está o centro C, tá? Que seria aí que eu chamei de XC, YC e ZC. Aí, então, XC, YC e ZC. Como ele deu uma reta simétrica, a gente tem que escrever esse centro aqui, ou seja, esse ponto C, ele pertence à reta. É um ponto qualquer da reta. Então, a gente tem que escrever essa reta em forma de coordenadas. Ela está na forma simétrica, a gente vai passar para paramétrica. O que seria isso? Passar para paramétrica? A gente pega lá, tem x menos 1 sobre 3, né? Igual y mais 2 sobre menos 1 igual a z. Para passar para paramétrica, a gente iguala um parâmetro. Vou colocar aqui o t. Então, de todas as igualdades, agora eu vou isolar o x primeiro, depois isolo o y e depois o z. Ou seja, eu vou usar essa igualdade aqui. Isolando o x, eu vou ter o 3 multiplica o t e 1 passa somando. Então, fica 1 mais 3t. Agora, usando essa igualdade aqui, isolo o y. Então, eu vou ter o menos 1 multiplica o t e o 2 passa negativo. Então, fica menos 2 menos t. E o z, usando essa igualdade, fica igual a t. Então, eu tenho aí todos os pontos da reta descrito por 1 mais 3t na primeira coordenada, menos 2 menos t na segunda e t na terceira. Então, eu posso usar essas coordenadas em função de t para xc, yc e zc. Tá? Aí, além disso, ele forneceu dois pontos, o ponto P e o ponto Q, que pertencem à superfície. Então, se eu colocar aqui um ponto P e um ponto Q, agora, em relação ao centro, eu consigo criar dois vetores, ó, um vetor CP e um vetor CQ. O que esses vetores têm em comum? Eles têm a mesma distância do centro até a superfície, que é chamada de raio. Tá? Então, como que eu posso equacionar isso? Eu posso dizer que o módulo desses vetores são iguais, ou seja, o módulo do vetor CQ ele é igual ao módulo do vetor CP, que é igual ao raio. Para facilitar, a gente pode elevar todo mundo ao quadrado, porque a gente já quer achar o raio ao quadrado, e para achar o módulo é as coordenadas ao quadrado dentro da raiz quadrada. Então, elevando ao quadrado, a gente elimina a raiz quadrada da equação. Antes de achar o módulo, a gente precisa achar quem é o vetor, né? Então, primeiro, ó, o C, o centro, colocar aqui, vai ser 1 mais 3t, né? Que é o x. O y vai ser menos 2 menos t. E o z vai ser t. Então, a gente vai criar aí o vetor C
P, tudo bem, pode ser, né, qualquer ordem, que é P menos C. O ponto P, que é 1 menos 1 e 2, menos o ponto C, 1 mais 3T, menos 2 menos T e T. Ou seja, o vetor CP vai ser igual a 1 menos 1 mais 3T, 1 menos 1, nada. E aqui o menos fica menos 3T, que multiplica aqui dentro. Aí menos 1, menos 2, menos T. Aqui fica menos 1 mais 2, então fica 1. E aqui menos com menos T vira mais T, vírgula. 2 menos o T. 2 menos T. Então, já temos aí o vetor CP. Agora, quem é o vetor CQ? O vetor CQ vai ser o ponto Q menos o ponto C. Ou seja, o ponto Q, que é 0, 0 e 2, menos o ponto C, que é 1 mais 3T. Aí temos menos 2 menos T e temos T. Ou seja, o vetor CQ é igual a 0 menos 1 mais 3T, distribui o sinal para os dois, fica menos 1 menos 3T. 0 menos 2 menos T, ali fica os dois positivos, 2 mais T. E 2 menos T. 2 menos T. Bom, então, agora que temos CQ e CP, a gente utiliza essa equação aqui. Quem que vai ser o módulo ao quadrado? Vão ser as coordenadas ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui, escrevendo, menos 3T ao quadrado, mais 1 mais T ao quadrado, e 2 menos T ao quadrado. Isso é igual, aqui, inverti a ordem, mas tanto faz, né? Agora, o CQ vai ser menos 1 menos 3T ao quadrado, mais 2 mais T ao quadrado, e 2 menos T ao quadrado. Bom, para facilitar um pouco de conta, esse termo a gente já pode simplificar com esse termo aqui. Os demais a gente tem que simplificar para achar o valor de T, que aí achamos o centro e depois conseguimos calcular o raio. Desenvolvendo aqui, a gente vai ter 9T quadrado. Aí aqui o quadrado do primeiro, 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2T, tá? Mais o segundo ao quadrado, mais T quadrado, igual. Aqui, ó, toma cuidado, os dois sinais são negativos, ou seja, quando os sinais são iguais, os termos ficam positivos, que é como se eu colocar sinal de menos aqui em evidência. Quando eu multiplicar um termo pelo outro, sinal de menos, menos com menos dá mais. Então, aqui, o quadrado do primeiro, 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 3T, mais o segundo ao quadrado, 9T quadrado. Aqui, o quadrado do primeiro, 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4T, mais o segundo ao quadrado, T quadrado. Os termos ao quadrado a gente pode simplificar, ó, 9T quadrado com 9T quadrado e T quadrado com T quadrado. Porque se eu jogo para cá, fica T quadrado menos T quadrado e 9T quadrado menos 9T quadrado. Então, simplifica. Dos termos aí de número, a gente vai ter, vou manter o T desse lado, mais fácil. 2T desse lado. Para cá vamos ter 6T mais 4T, ou seja, 10T. Passa para lá, menos 10T, igual. Desse lado a gente tem esse 1, esse 1 pode cortar, sobrou só o 4. Então aqui a gente tem menos 8T igual a 4. Então vamos ter que T é igual a 4 dividido por menos 8, simplifica por 4. Vamos ter que T é menos meio, né? Menos aqui com mais, fica menos. Então, achamos T, a gente consegue achar quem é o centro. O centro é igual a 1 mais 3 vezes o T, que é menos meio. Aí temos menos 2 menos o T, que é menos meio.
vírgula, e temos o t, que é menos meio. Então, as coordenadas do centro, calculando aí, a gente tem aqui 1 mais, aqui vai dar menos 3,5, então vai ficar menos 1,5, dá menos meio. Aí aqui vai ficar menos 2, menos meio, aqui fica mais, então fica menos 2 mais meio, que dá menos 3 meios. E, no final, menos meio. Achou o centro? Agora a gente consegue calcular o termo do r quadrado, porque o termo do r quadrado é esse módulo aqui, ou do CQ ou do CP, tanto faz. Então, se a gente pegar esse termo aqui, ó, ou do outro lado, a gente consegue calcular o raio ao quadrado, que seria raio ao quadrado, vou pegar isso aqui, menos 3 vezes menos meio ao quadrado, mais 1 mais menos meio ao quadrado e mais 2 menos meio ao quadrado. Calculando isso daí, a gente vai achar um valor de 35 quartos. Então, podemos escrever a equação da superfície esférica como sendo x, aí aqui, negativo, com o sinal daqui vai ficar mais, então fica mais meio ao quadrado. Aí, y, o sinal da fórmula negativo, o YC é negativo, então fica mais 3 meios ao quadrado. Mais z, aqui é negativo, e aqui também, então fica z mais meio ao quadrado, igual raio ao quadrado, que vale 35 quartos. Essa é a equação da superfície esférica. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo vídeo. Até mais!